Pare tudo por alguns instantes e ouça esta oração até o fim, porque algo poderoso vai acontecer na sua vida hoje. Se você sente que existem caminhos fechados, batalhas espirituais, desânimo, inveja ou perseguições invisíveis que tentam impedir a sua vitória, esta oração foi enviada para você. Hoje, o glorioso Arcanjo Miguel vai à frente das suas batalhas, abrindo portas, quebrando correntes e afastando todo o mal do seu caminho. Mas antes de começar, eu quero te pedir algo importante. Deixe nos comentários o seu nome e a frase Arcanjo Miguel, abre meus caminhos, porque eu vou apresentar a sua vida em oração. E já aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias fazemos orações fortes e poderosas para trazer paz, proteção e milagres para a sua vida. Também peço que você compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de ajuda, porque uma simples mensagem pode mudar completamente o dia, até a vida de uma pessoa. Agora, feche os olhos por alguns instantes, acalme seu coração e permita que a presença de Deus visite a sua casa neste momento, porque quando o Arcanjo Miguel entra na batalha, nenhum mal permanece de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora sagrada, eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada das batalhas, mas com fé viva de que o céu jamais abandona aquele que clama o Teu santo nome. Pai amado, envia agora o Teu poderoso guerreiro celestial, o glorioso Arcanjo Miguel, para caminhar à frente da minha vida, abrindo portas que estavam trancadas, derrubando muralhas, desfazendo armadilhas e afastando toda seta do mal. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, entra agora nesta casa, entra neste coração, nesta família, e leva embora toda a sombra do medo, toda a tristeza profunda, toda a perseguição espiritual, toda a inveja escondida, toda a palavra lançada para destruir, todo o peso que impede o caminho da prosperidade. Com a espada do fogo em tuas mãos, corta agora as correntes invisíveis, quebra os laços de derrota, desfaz toda a obra maligna, destrói toda energia contrária e fecha as portas para o sofrimento constante. Onde havia tristeza, que floresça a esperança. Onde havia portas fechadas, que surjam oportunidades inesperadas. Onde havia humilhação, que venha a honra. Onde havia desânimo, que nasça a força renovada. Arcanjo Miguel, vai à frente desta pessoa que ora agora, abrindo estradas no deserto, criando saídas onde ninguém consegue enxergar, trazendo luz para decisões difíceis, livramento para perigos ocultos e proteção contra toda a maldade. Que nenhum inimigo espiritual prevaleça, que nenhuma inveja tenha força, que nenhuma palavra negativa, que nenhuma armadilha preparada no silêncio prospere, porque o Senhor é o Deus da vitória e o céu está se movendo nesse instante. Meu Deus, toca agora esta vida financeira, abre porta de emprego, de crescimento, de prosperidade, abre os caminhos onde tudo parece travado, que chegue a resposta esperada, a notícia abençoada, o milagre impossível, a restauração tão sonhada. Pai querido, afasta desta vida toda pessoa falsa, todo laço enganoso, todo ambiente carregado, toda companhia que rouba a paz,
toda presença que enfraquece a fé. Coloca perto apenas aqueles enviados pelo céu, aqueles que trazem paz, apoio, verdade, amor e proteção. Arcanjo Miguel, cobre esta casa com tuas asas de luz. Guarda cada porta, cada janela, cada caminho percorrido, cada decisão tomada. Guarda os sonhos desta pessoa, os projetos que nasceram no silêncio do coração. Que toda tentativa do mal seja quebrada agora. Que toda perturbação da mente desapareça. Que toda insônia causada pela angústia seja arrancada. Que toda opressão espiritual seja lançada ao chão pelo poder do Senhor. Eu declaro que esta vida pertence a Deus. Eu declaro que os caminhos estão sendo abertos. Eu declaro que o impossível está sendo movido pelo céu. Eu declaro que haverá testemunhos de vitória, porque quando Deus envia o seu anjo guerreiro, nenhuma batalha permanece igual, nenhuma prisão continua fechada, nenhuma tristeza domina para sempre. Arcanjo Miguel, leve embora agora todo espírito de derrota, toda sensação de abandono, toda dor acumulada em silêncio. Leve embora todo o medo do futuro e traz de volta a coragem, a esperança, a confiança, a alegria de viver e a certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Senhor Deus, se existe um caminho bloqueado, abre agora. Se existe uma batalha invisível, vence agora. Que o fogo do céu visite esta vida, que a presença de Deus invada este ambiente, que a paz verdadeira tome conta deste coração e que a partir deste dia todo o mal recue, toda a treva desapareça, todo o medo se dissolva, porque o Senhor dos Exércitos está levantando vitória. Arcanjo Miguel, permanece à frente desta vida, protegendo, guardando, fortalecendo e conduzindo cada passo rumo à vitória. Que os caminhos sejam iluminados, que as portas certas sejam abertas, que os sonhos esquecidos voltem a florescer, que a esperança renasça mais forte do que antes. E quando esta pessoa olhar para trás, ela verá que não caminhou sozinha. O céu estava lutando suas batalhas, o Senhor estava preparando seus milagres, e o teu poderoso anjo estava afastando todo o mal do caminho. Obrigado, meu Deus, porque grandes mudanças estão começando agora. Obrigado porque o mal não prevalecerá. Obrigado porque a vitória virá. Obrigado porque os caminhos estão sendo abertos neste instante. O céu ouviu cada palavra que você disse em silêncio, e nesse instante, o poderoso Arcanjo Miguel já caminha à sua frente. Onde existia a porta fechada, Deus está preparando a abertura. Onde existia a porta fechada, Deus está preparando a abertura. Onde existia perseguição, Deus está levantando o livramento. Onde existia medo, o Senhor está derramando coragem. Talvez você tenha pensado que tudo estava perdido. Talvez tenha olhado para os lados e não encontrado saída. Talvez o peso tenha sido tão grande que a sua alma quase desistiu de lutar. Mas o céu manda dizer hoje: Arcanjo Miguel está entrando na frente das suas batalhas, desfazendo armadilhas invisíveis, quebrando correntes espirituais e abrindo caminhos que ninguém conseguia abrir. Enquanto muitos enxergam impossibilidades, Deus já está preparando o milagre. Enquanto o inimigo tenta parar sua caminhada, o Senhor envia o seu anjo guerreiro para proteger os seus passos. Há portas se abrindo, há respostas chegando, há mudanças acontecendo no mundo espiritual. E o que parecia travado por tanto tempo começa a se mover de forma sobrenatural. Deus está trabalhando no invisível, e quando o Senhor age,
ninguém pode impedir a vitória. Que o Arcanjo Miguel visite a sua casa nesta noite, que ele proteja a sua mente, a sua família, os seus caminhos e os seus sonhos, e que a partir de hoje você veja a porta se abrindo, bênçãos chegando e milagres acontecendo onde antes existia apenas dor. O céu está lutando por você e grandes vitórias ainda vão alcançar a sua vida. Acredite, confie, peça com coragem e fé, que Deus sempre atende. Arcanjo Miguel já está à sua frente, te abençoando, abrindo os caminhos, te protegendo e te livrando de todo mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora sagrada, eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada das batalhas, mas com fé viva de que o céu jamais abandona aquele que clama o Teu santo nome. Pai amado, envia agora o Teu poderoso guerreiro celestial, o glorioso Arcanjo Miguel, para caminhar à frente da minha vida, abrindo portas que estavam trancadas, derrubando muralhas, desfazendo armadilhas e afastando toda seta do mal. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, entra agora nesta casa, entra neste coração, nesta família, e leva embora toda a sombra do medo, toda a tristeza profunda, toda a perseguição espiritual, toda a inveja escondida, toda a palavra lançada para destruir, todo o peso que impede o caminho da prosperidade. Com a espada do fogo em tuas mãos, corta agora as correntes invisíveis, quebra os laços de derrota, desfaz toda a obra maligna, destrói toda energia contrária e fecha as portas para o sofrimento constante. Onde havia tristeza, que floresça a esperança. Onde havia portas fechadas, que surjam oportunidades inesperadas. Onde havia humilhação, que venha a honra. Onde havia desânimo, que nasça força renovada. Arcanjo Miguel, vai à frente desta pessoa que ora agora, abrindo estradas no deserto, criando saídas onde ninguém consegue enxergar, trazendo luz para decisões difíceis, livramento para perigos ocultos e proteção contra toda a maldade. Que nenhum inimigo espiritual prevaleça, que nenhuma inveja tenha força, que nenhuma palavra negativa, que nenhuma armadilha preparada no silêncio prospere, porque o Senhor é o Deus da vitória e o céu está se movendo nesse instante. Meu Deus, toca agora esta vida financeira, abre porta de emprego, de crescimento, de prosperidade. Abre os caminhos onde tudo parece travado. Que chegue a resposta esperada, a notícia abençoada, o milagre impossível, a restauração tão sonhada. Pai querido, afasta desta vida toda pessoa falsa, todo laço enganoso, todo ambiente carregado, toda companhia que rouba a paz, toda presença que enfraquece a fé. Coloca perto apenas aqueles enviados pelo céu, aqueles que trazem paz, apoio, verdade, amor e proteção. Arcanjo Miguel, cobre esta casa com tuas asas de luz, guarda cada porta, cada janela, cada caminho percorrido, cada decisão tomada. Guarda os sonhos desta pessoa, os projetos que nasceram no silêncio do coração. Que toda tentativa do mal seja quebrada agora, que toda perturbação da mente desapareça, que toda insônia causada pela angústia seja arrancada, que toda opressão espiritual seja lançada ao chão pelo poder do Senhor.
Eu declaro que esta vida pertence a Deus. Eu declaro que os caminhos estão sendo abertos. Eu declaro que o impossível está sendo movido pelo céu. Eu declaro que haverá testemunhos de vitória, porque quando Deus envia o seu anjo guerreiro, nenhuma batalha permanece igual, nenhuma prisão continua fechada, nenhuma tristeza domina para sempre. Arcanjo Miguel, leve embora agora todo espírito de derrota, toda sensação de abandono, toda dor acumulada em silêncio. Leve embora todo o medo do futuro e traz de volta a coragem, a esperança, a confiança, a alegria de viver e a certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Senhor Deus, se existe um caminho bloqueado, abre agora. Se existe uma batalha invisível, vence agora. Que o fogo do céu visite esta vida, que a presença de Deus invada este ambiente, que a paz verdadeira tome conta deste coração e que a partir deste dia todo o mal recue, toda a treva desapareça, todo o medo se dissolva, porque o Senhor dos Exércitos está levantando vitória. Arcanjo Miguel, permanece à frente desta vida, protegendo, guardando, fortalecendo e conduzindo cada passo rumo à vitória. Que os caminhos sejam iluminados, que as portas certas sejam abertas, que os sonhos esquecidos voltem a florescer, que a esperança renasça mais forte do que antes. E quando esta pessoa olhar para trás, ela verá que não caminhou sozinha. O céu estava lutando suas batalhas, o Senhor estava preparando seus milagres, e o teu poderoso anjo estava afastando todo o mal do caminho. Obrigado, meu Deus, porque grandes mudanças estão começando agora. Obrigado porque o mal não prevalecerá. Obrigado porque a vitória virá. Obrigado porque os caminhos estão sendo abertos neste instante. O céu ouviu cada palavra que você disse em silêncio, e nesse instante, o poderoso Arcanjo Miguel já caminha à sua frente. Onde existia a porta fechada, Deus está preparando a abertura. Onde existia a porta fechada, Deus está preparando a abertura. Onde existia perseguição, Deus está levantando o livramento. Onde existia medo, o Senhor está derramando coragem. Talvez você tenha pensado que tudo estava perdido. Talvez tenha olhado para os lados e não encontrado saída. Talvez o peso tenha sido tão grande que a sua alma quase desistiu de lutar. Mas o céu manda dizer hoje: Arcanjo Miguel está entrando na frente das suas batalhas, desfazendo armadilhas invisíveis, quebrando correntes espirituais e abrindo caminhos que ninguém conseguia abrir. Enquanto muitos enxergam impossibilidades, Deus já está preparando o milagre. Enquanto o inimigo tenta parar sua caminhada, o Senhor envia o seu anjo guerreiro para proteger os seus passos. Há portas se abrindo, há respostas chegando, há mudanças acontecendo no mundo espiritual. E o que parecia travado por tanto tempo começa a se mover de forma sobrenatural. Deus está trabalhando no invisível, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir a vitória. Que o Arcanjo Miguel visite a sua casa nesta noite, que ele proteja a sua mente, a sua família, os seus caminhos e os seus sonhos, e que a partir de hoje você veja portas se abrindo, bênçãos chegando e milagres acontecendo onde antes existia apenas dor. O céu está lutando por você e grandes vitórias ainda vão alcançar a sua vida. Acredite, confie, peça com coragem e fé, que Deus sempre atende. Arcanjo Miguel já está à sua frente, te abençoando, abrindo os caminhos
te protegendo e te livrando de todo mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora sagrada, eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada das batalhas, mas com fé viva de que o céu jamais abandona aquele que clama o Teu santo nome. Pai amado, envia agora o Teu poderoso guerreiro celestial, o glorioso Arcanjo Miguel, para caminhar à frente da minha vida, abrindo portas que estavam trancadas, derrubando muralhas, desfazendo armadilhas e afastando toda seta do mal. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, entra agora nesta casa, entra neste coração, nesta família, e leva embora toda a sombra do medo, toda a tristeza profunda, toda a perseguição espiritual, toda a inveja escondida, toda a palavra lançada para destruir, todo o peso que impede o caminho da prosperidade. Com a espada do fogo em tuas mãos, corta agora as correntes invisíveis, quebra os laços de derrota, desfaz toda a obra maligna, destrói toda energia contrária e fecha as portas para o sofrimento constante. Onde havia tristeza, que floresça a esperança. Onde havia portas fechadas, que surjam oportunidades inesperadas. Onde havia humilhação, que venha a honra. Onde havia desânimo, que nasça força renovada. Arcanjo Miguel, vai à frente desta pessoa que ora agora, abrindo estradas no deserto, criando saídas onde ninguém consegue enxergar, trazendo luz para decisões difíceis, livramento para perigos ocultos e proteção contra toda a maldade. Que nenhum inimigo espiritual prevaleça, que nenhuma inveja tenha força, que nenhuma palavra negativa, que nenhuma armadilha preparada no silêncio prospere, porque o Senhor é o Deus da vitória e o céu está se movendo nesse instante. Meu Deus, toca agora esta vida financeira, abre porta de emprego, de crescimento, de prosperidade. Abre os caminhos onde tudo parece travado. Que chegue a resposta esperada, a notícia abençoada, o milagre impossível, a restauração tão sonhada. Pai querido, afasta desta vida toda pessoa falsa, todo laço enganoso, todo ambiente carregado, toda companhia que rouba a paz, toda presença que enfraquece a fé. Coloca perto apenas aqueles enviados pelo céu, aqueles que trazem paz, apoio, verdade, amor e proteção. Arcanjo Miguel, cobre esta casa com tuas asas de luz, guarda cada porta, cada janela, cada caminho percorrido, cada decisão tomada. Guarda os sonhos desta pessoa, os projetos que nasceram no silêncio do coração. Que toda tentativa do mal seja quebrada agora, que toda perturbação da mente desapareça, que toda insônia causada pela angústia seja arrancada, que toda opressão espiritual seja lançada ao chão pelo poder do Senhor. Eu declaro que esta vida pertence a Deus. Eu declaro que os caminhos estão sendo abertos. Eu declaro que o impossível está sendo movido pelo céu. Eu declaro que haverá testemunhos de vitória, porque quando Deus envia o seu anjo guerreiro, nenhuma batalha permanece igual, nenhuma prisão continua fechada, nenhuma tristeza domina para sempre. Arcanjo Miguel, leva embora agora todo espírito de derrota, toda sensação de abandono, toda dor acumulada em silêncio. Leva embora todo o medo do futuro e traz de volta a coragem, a esperança, a confiança, a alegria de viver e a certeza de que Deus
continua no controle de todas as coisas. Senhor Deus, se existe um caminho bloqueado, abre agora. Se existe uma batalha invisível, vence agora. Que o fogo do céu visite esta vida, que a presença de Deus invada este ambiente, que a paz verdadeira tome conta deste coração e que a partir deste dia todo o mal recue, toda a treva desapareça, todo o medo se dissolva, porque o Senhor dos Exércitos está levantando vitória. Arcanjo Miguel, permanece à frente desta vida, protegendo, guardando, fortalecendo e conduzindo cada passo rumo à vitória. Que os caminhos sejam iluminados, que as portas certas sejam abertas, que os sonhos esquecidos voltem a florescer, que a esperança renasça mais forte do que antes. E quando esta pessoa olhar para trás, ela verá que não caminhou sozinha. O céu estava lutando suas batalhas, o Senhor estava preparando seus milagres, e o teu poderoso anjo estava afastando todo o mal do caminho. Obrigado, meu Deus, porque grandes mudanças estão começando agora. Obrigado porque o mal não prevalecerá. Obrigado porque a vitória virá. Obrigado porque os caminhos estão sendo abertos neste instante. O céu ouviu cada palavra que você disse em silêncio, e nesse instante, o poderoso Arcanjo Miguel já caminha à sua frente. Onde existia porta fechada, Deus está preparando abertura. Onde existia porta fechada, Deus está preparando abertura. Onde existia perseguição, Deus está levantando o livramento. Onde existia medo, o Senhor está derramando coragem. Talvez você tenha pensado que tudo estava perdido. Talvez tenha olhado para os lados e não encontrado saída. Talvez o peso tenha sido tão grande que a sua alma quase desistiu de lutar. Mas o céu manda dizer hoje: Arcanjo Miguel está entrando na frente das suas batalhas, desfazendo armadilhas invisíveis, quebrando correntes espirituais e abrindo caminhos que ninguém conseguia abrir. Enquanto muitos enxergam impossibilidades, Deus já está preparando o milagre. Enquanto o inimigo tenta parar sua caminhada, o Senhor envia o seu anjo guerreiro para proteger os seus passos. Há portas se abrindo, há respostas chegando, há mudanças acontecendo no mundo espiritual. E o que parecia travado por tanto tempo começa a se mover de forma sobrenatural. Deus está trabalhando no invisível, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir a vitória. Que o Arcanjo Miguel visite a sua casa nesta noite, que ele proteja a sua mente, a sua família, os seus caminhos e os seus sonhos, e que a partir de hoje você veja portas se abrindo, bênçãos chegando e milagres acontecendo onde antes existia apenas dor. O céu está lutando por você e grandes vitórias ainda vão alcançar a sua vida. Acredite, confie, peça com coragem e fé, que Deus sempre atende. Arcanjo Miguel já está à sua frente, te abençoando, abrindo os caminhos, te protegendo e te livrando de todo o mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora sagrada, eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada das batalhas, mas com fé viva de que o céu jamais abandona aquele que clama o Teu santo nome. Pai amado, envia agora o Teu poderoso guerreiro celestial, o glorioso Arcanjo Miguel, para caminhar à frente da minha vida, abrindo portas que estavam trancadas, derrubando muralhas, desfazendo armadilhas e afastando toda seta do mal.
Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, entra agora nesta casa, entra neste coração, nesta família, e leva embora toda a sombra do medo, toda a tristeza profunda, toda a perseguição espiritual, toda a inveja escondida, toda a palavra lançada para destruir, todo o peso que impede o caminho da prosperidade. Com a espada do fogo em tuas mãos, corta agora as correntes invisíveis, quebra os laços de derrota, desfaz toda a obra maligna, destrói toda energia contrária e fecha as portas para o sofrimento constante. Onde havia tristeza, que floresça a esperança. Onde havia portas fechadas, que surjam oportunidades inesperadas. Onde havia humilhação, que venha a honra. Onde havia desânimo, que nasça força renovada. Arcanjo Miguel, vai à frente desta pessoa que ora agora, abrindo estradas no deserto, criando saídas onde ninguém consegue enxergar, trazendo luz para decisões difíceis, livramento para perigos ocultos e proteção contra toda maldade. Que nenhum inimigo espiritual prevaleça, que nenhuma inveja tenha força, que nenhuma palavra negativa, que nenhuma armadilha preparada no silêncio prospere, porque o Senhor é o Deus da vitória e o céu está se movendo nesse instante. Meu Deus, toca agora esta vida financeira, abre porta de emprego, de crescimento, de prosperidade, abre os caminhos onde tudo parece travado. Que chegue a resposta esperada, a notícia abençoada, o milagre impossível, a restauração tão sonhada. Pai querido, afasta desta vida toda pessoa falsa, todo laço enganoso, todo ambiente carregado, toda companhia que rouba a paz, toda presença que enfraquece a fé. Coloca perto apenas aqueles enviados pelo céu, aqueles que trazem paz, apoio, verdade, amor e proteção. Arcanjo Miguel, cobre esta casa com tuas asas de luz, guarda cada porta, cada janela, cada caminho percorrido, cada decisão tomada. Guarda os sonhos desta pessoa, os projetos que nasceram no silêncio do coração. Que toda tentativa do mal seja quebrada agora, que toda perturbação da mente desapareça, que toda insônia causada pela angústia seja arrancada, que toda opressão espiritual seja lançada ao chão pelo poder do Senhor. Eu declaro que esta vida pertence a Deus. Eu declaro que os caminhos estão sendo abertos. Eu declaro que o impossível está sendo movido pelo céu. Eu declaro que haverá testemunhos de vitória, porque quando Deus envia o seu anjo guerreiro, nenhuma batalha permanece igual, nenhuma prisão continua fechada, nenhuma tristeza domina para sempre. Arcanjo Miguel, leva embora agora todo espírito de derrota, toda sensação de abandono, toda dor acumulada em silêncio. Leva embora todo o medo do futuro e traz de volta a coragem, a esperança, a confiança, a alegria de viver e a certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Senhor Deus, se existe um caminho bloqueado, abre agora. Se existe uma batalha invisível, vence agora. Que o fogo do céu visite esta vida, que a presença de Deus invada este ambiente, que a paz verdadeira tome conta deste coração e que a partir deste dia todo o mal recue, toda a treva desapareça, todo o medo se dissolva, porque o Senhor dos Exércitos está levantando vitória. Arcanjo Miguel, permanece à frente desta vida, protegendo, guardando, fortalecendo e conduzindo cada passo rumo à vitória. Que os caminhos sejam iluminados,
que as portas certas sejam abertas, que os sonhos esquecidos voltem a florescer, que a esperança renasça mais forte do que antes. E quando esta pessoa olhar para trás, ela verá que não caminhou sozinha. O céu estava lutando suas batalhas, o Senhor estava preparando seus milagres, e o teu poderoso anjo estava afastando todo o mal do caminho. Obrigado, meu Deus, porque grandes mudanças estão começando agora. Obrigado porque o mal não prevalecerá. Obrigado porque a vitória virá. Obrigado porque os caminhos estão sendo abertos neste instante. O céu ouviu cada palavra que você disse em silêncio, e nesse instante, o poderoso arcanjo Miguel já caminha à sua frente. Onde existia a porta fechada, Deus está preparando a abertura. Onde existia a porta fechada, Deus está preparando a abertura. Onde existia perseguição, Deus está levantando o livramento. Onde existia medo, o Senhor está derramando coragem. Talvez você tenha pensado que tudo estava perdido. Talvez tenha olhado para os lados e não encontrado saída. Talvez o peso tenha sido tão grande que a sua alma quase desistiu de lutar. Mas o céu manda dizer hoje: Arcanjo Miguel está entrando na frente das suas batalhas, desfazendo armadilhas invisíveis, quebrando correntes espirituais e abrindo caminhos que ninguém conseguia abrir. Enquanto muitos enxergam impossibilidades, Deus já está preparando o milagre. Enquanto o inimigo tenta parar sua caminhada, o Senhor envia o seu anjo guerreiro para proteger os seus passos. Há portas se abrindo, há respostas chegando, há mudanças acontecendo no mundo espiritual. E o que parecia travado por tanto tempo começa a se mover de forma sobrenatural. Deus está trabalhando no invisível, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir a vitória. Que o Arcanjo Miguel visite a sua casa nesta noite, que ele proteja a sua mente, a sua família, os seus caminhos e os seus sonhos, e que a partir de hoje você veja portas se abrindo, bênçãos chegando e milagres acontecendo onde antes existia apenas dor. O céu está lutando por você e grandes vitórias ainda vão alcançar a sua vida. Acredite, confie, peça com coragem e fé, que Deus sempre atende. Arcanjo Miguel já está à sua frente, te abençoando, abrindo os caminhos, te protegendo e te livrando de todo o mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora sagrada, eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada das batalhas, mas com fé viva de que o céu jamais abandona aquele que clama o Teu santo nome. Pai amado, envia agora o Teu poderoso guerreiro celestial, o glorioso Arcanjo Miguel, para caminhar à frente da minha vida, abrindo portas que estavam trancadas, derrubando muralhas, desfazendo armadilhas e afastando toda a seta do mal. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, entra agora nesta casa, entra neste coração, nesta família, e leva embora toda a sombra do medo, toda a tristeza profunda, toda a perseguição espiritual, toda a inveja escondida, toda a palavra lançada para destruir, todo o peso que impede o caminho da prosperidade. Com a espada do fogo em tuas mãos, corta agora as correntes invisíveis, quebra os laços de derrota, desfaz toda a obra maligna, destrói toda energia contrária e fecha as portas para o sofrimento constante. Onde havia tristeza,
que floresça a esperança. Onde havia portas fechadas, que surjam oportunidades inesperadas. Onde havia humilhação, que venha honra. Onde havia desânimo, que nasça força renovada. Arcanjo Miguel, vai à frente desta pessoa que ora agora, abrindo estradas no deserto, criando saídas onde ninguém consegue enxergar, trazendo luz para decisões difíceis, livramento para perigos ocultos e proteção contra toda a maldade. Que nenhum inimigo espiritual prevaleça, que nenhuma inveja tenha força, que nenhuma palavra negativa, que nenhuma armadilha preparada no silêncio prospere, porque o Senhor é o Deus da vitória e o céu está se movendo nesse instante. Meu Deus, toca agora esta vida financeira, abre porta de emprego, de crescimento, de prosperidade. Abre os caminhos onde tudo parece travado. Que chegue a resposta esperada, a notícia abençoada, o milagre impossível, a restauração tão sonhada. Pai querido, afasta desta vida toda pessoa falsa, todo laço enganoso, todo ambiente carregado, toda companhia que rouba a paz, toda presença que enfraquece a fé. Coloca perto apenas aqueles enviados pelo céu, aqueles que trazem paz, apoio, verdade, amor e proteção. Arcanjo Miguel, cobre esta casa com tuas asas de luz, guarda cada porta, cada janela, cada caminho percorrido, cada decisão tomada. Guarda os sonhos desta pessoa, os projetos que nasceram no silêncio do coração. Que toda tentativa do mal seja quebrada agora, que toda perturbação da mente desapareça, que toda insônia causada pela angústia seja arrancada, que toda opressão espiritual seja lançada ao chão pelo poder do Senhor. Eu declaro que esta vida pertence a Deus. Eu declaro que os caminhos estão sendo abertos. Eu declaro que o impossível está sendo movido pelo céu. Eu declaro que haverá testemunhos de vitória, porque quando Deus envia o seu anjo guerreiro, nenhuma batalha permanece igual, nenhuma prisão continua fechada, nenhuma tristeza domina para sempre. Arcanjo Miguel, leve embora agora todo espírito de derrota, toda sensação de abandono, toda dor acumulada em silêncio. Leve embora todo o medo do futuro e traz de volta a coragem, a esperança, a confiança, a alegria de viver e a certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Senhor Deus, se existe um caminho bloqueado, abre agora. Se existe uma batalha invisível, vence agora. Que o fogo do céu visite esta vida, que a presença de Deus invada este ambiente, que a paz verdadeira tome conta deste coração e que a partir deste dia todo o mal recue, toda a treva desapareça, todo o medo se dissolva, porque o Senhor dos Exércitos está levantando vitória. Arcanjo Miguel, permanece à frente desta vida, protegendo, guardando, fortalecendo e conduzindo cada passo rumo à vitória. Que os caminhos sejam iluminados, que as portas certas sejam abertas, que os sonhos esquecidos voltem a florescer, que a esperança renasça mais forte do que antes. E quando esta pessoa olhar para trás, ela verá que não caminhou sozinha. O céu estava lutando suas batalhas, o Senhor estava preparando seus milagres, e o teu poderoso anjo estava afastando todo o mal do caminho. Obrigado, meu Deus, porque grandes mudanças estão começando agora. Obrigado porque o mal não prevalecerá. Obrigado porque a vitória virá. Obrigado porque os caminhos estão sendo abertos neste instante. O céu ouviu cada palavra que você disse em silêncio, e nesse instante
o poderoso arcanjo Miguel já caminha à sua frente. Onde existia porta fechada, Deus está preparando abertura. Onde existia porta fechada, Deus está preparando abertura. Onde existia perseguição, Deus está levantando o livramento. Onde existia medo, o Senhor está derramando coragem. Talvez você tenha pensado que tudo estava perdido. Talvez tenha olhado para os lados e não encontrado saída. Talvez o peso tenha sido tão grande que a sua alma quase desistiu de lutar. Mas o céu manda dizer hoje: Arcanjo Miguel está entrando na frente das suas batalhas, desfazendo armadilhas invisíveis, quebrando correntes espirituais e abrindo caminhos que ninguém conseguia abrir. Enquanto muitos enxergam impossibilidades, Deus já está preparando o milagre. Enquanto o inimigo tenta parar sua caminhada, o Senhor envia o seu anjo guerreiro para proteger os seus passos. Há portas se abrindo, há respostas chegando, há mudanças acontecendo no mundo espiritual. E o que parecia travado por tanto tempo começa a se mover de forma sobrenatural. Deus está trabalhando no invisível, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir a vitória. Que o arcanjo Miguel visite a sua casa nesta noite, que ele proteja a sua mente, a sua família, os seus caminhos e os seus sonhos, e que a partir de hoje você veja portas se abrindo, bênçãos chegando e milagres acontecendo onde antes existia apenas dor. O céu está lutando por você e grandes vitórias ainda vão alcançar a sua vida. Acredite, confie, peça com coragem e fé, que Deus sempre atende. Arcanjo Miguel já está à sua frente, te abençoando, abrindo os caminhos, te protegendo e te livrando de todo mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora sagrada, eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, com a alma cansada das batalhas, mas com fé viva de que o céu jamais abandona aquele que clama o Teu santo nome. Pai amado, envia agora o Teu poderoso guerreiro celestial, o glorioso Arcanjo Miguel, para caminhar à frente da minha vida, abrindo portas que estavam trancadas, derrubando muralhas, desfazendo armadilhas e afastando toda seta do mal. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, entra agora nesta casa, entra neste coração, nesta família, e leva embora toda a sombra do medo, toda a tristeza profunda, toda a perseguição espiritual, toda a inveja escondida, toda a palavra lançada para destruir, todo o peso que impede o caminho da prosperidade. Com a espada do fogo em tuas mãos, corta agora as correntes invisíveis, quebra os laços de derrota, desfaz toda a obra maligna, destrói toda energia contrária e fecha as portas para o sofrimento constante. Onde havia tristeza, que floresça a esperança. Onde havia portas fechadas, que surjam oportunidades inesperadas. Onde havia humilhação, que venha a honra. Onde havia desânimo, que nasça força renovada. Arcanjo Miguel, vai à frente desta pessoa que ora agora, abrindo estradas no deserto, criando saídas onde ninguém consegue enxergar, trazendo luz para decisões difíceis, livramento para perigos ocultos e proteção contra toda a maldade. Que nenhum inimigo espiritual prevaleça, que nenhuma inveja tenha força, que nenhuma palavra negativa, que nenhuma armadilha preparada no silêncio
prospere, porque o Senhor é o Deus da vitória e o céu está se movendo nesse instante. Meu Deus, toca agora esta vida financeira, abre porta de emprego, de crescimento, de prosperidade. Abre os caminhos onde tudo parece travado. Que chegue a resposta esperada, a notícia abençoada, o milagre impossível, a restauração tão sonhada. Pai querido, afasta desta vida toda pessoa falsa, todo laço enganoso, todo ambiente carregado, toda companhia que rouba a paz, toda presença que enfraquece a fé. Coloca perto apenas aqueles enviados pelo céu, aqueles que trazem paz, apoio, verdade, amor e proteção. Arcanjo Miguel, cobre esta casa com tuas asas de luz, guarda cada porta, cada janela, cada caminho percorrido, cada decisão tomada. Guarda os sonhos desta pessoa, os projetos que nasceram no silêncio do coração. Que toda tentativa do mal seja quebrada agora, que toda perturbação da mente desapareça, que toda insônia causada pela angústia seja arrancada, que toda opressão espiritual seja lançada ao chão pelo poder do Senhor. Eu declaro que esta vida pertence a Deus. Eu declaro que os caminhos estão sendo abertos. Eu declaro que o impossível está sendo movido pelo céu. Eu declaro que haverá testemunhos de vitória, porque quando Deus envia o seu anjo guerreiro, nenhuma batalha permanece igual, nenhuma prisão continua fechada, nenhuma tristeza domina para sempre. Arcanjo Miguel, leva embora agora todo espírito de derrota, toda sensação de abandono, toda dor acumulada em silêncio. Leva embora todo o medo do futuro e traz de volta a coragem, a esperança, a confiança, a alegria de viver e a certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Senhor Deus, se existe um caminho bloqueado, abre agora. Se existe uma batalha invisível, vence agora. Que o fogo do céu visite esta vida, que a presença de Deus invada este ambiente, que a paz verdadeira tome conta deste coração e que a partir deste dia todo o mal recue, toda a treva desapareça, todo o medo se dissolva, porque o Senhor dos Exércitos está levantando vitória. Arcanjo Miguel, permanece à frente desta vida, protegendo, guardando, fortalecendo e conduzindo cada passo rumo à vitória. Que os caminhos sejam iluminados, que as portas certas sejam abertas, que os sonhos esquecidos voltem a florescer, que a esperança renasça mais forte do que antes. E quando esta pessoa olhar para trás, ela verá que não caminhou sozinha. O céu estava lutando suas batalhas, o Senhor estava preparando seus milagres, e o teu poderoso anjo estava afastando todo o mal do caminho. Obrigado, meu Deus, porque grandes mudanças estão começando agora. Obrigado porque o mal não prevalecerá. Obrigado porque a vitória virá. Obrigado porque os caminhos estão sendo abertos neste instante. O céu ouviu cada palavra que você disse em silêncio. E nesse instante, o poderoso Arcanjo Miguel já caminha à sua frente. Onde existia porta fechada, Deus está preparando abertura. Onde existia porta fechada, Deus está preparando abertura. Onde existia perseguição, Deus está levantando o livramento. Onde existia medo, o Senhor está derramando coragem. Talvez você tenha pensado que tudo estava perdido. Talvez tenha olhado para os lados e não encontrado saída. Talvez o peso tenha sido tão grande que a sua alma quase desistiu de lutar. Mas o céu manda dizer hoje: Arcanjo Miguel está entrando na frente das suas batalhas, desfazendo armadilhas invisíveis,
quebrando correntes espirituais e abrindo caminhos que ninguém conseguia abrir. Enquanto muitos enxergam impossibilidades, Deus já está preparando o milagre. Enquanto o inimigo tenta parar sua caminhada, o Senhor envia o seu anjo guerreiro para proteger os seus passos. Há portas se abrindo, há respostas chegando, há mudanças acontecendo no mundo espiritual. E o que parecia travado por tanto tempo começa a se mover de forma sobrenatural. Deus está trabalhando no invisível, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir a vitória. Que o arcanjo Miguel visite a sua casa nesta noite, que ele proteja a sua mente, a sua família, os seus caminhos e os seus sonhos, e que a partir de hoje você veja portas se abrindo, bênçãos chegando e milagres acontecendo onde antes existia apenas dor. O céu está lutando por você e grandes vitórias ainda vão alcançar a sua vida. Acredite, confie, peça com coragem e fé, que Deus sempre atende. Arcanjo Miguel já está à sua frente, te abençoando, abrindo os caminhos, te protegendo e te livrando de todo o mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo os seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre o seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.